Salve! Vocês estão bom? Fábio Amorim na área e hoje eu vou falar um pouco sobre automações, tá? As automações do ALM, utilizada aí para auxiliar vocês no dia a dia do trabalho de vocês. Então vamos lá. Em automações eu tenho a opção de scripts e a opção de programador. Vamos começar falando um pouco sobre os scripts. Basicamente o script serve para você desenhar o passo a passo que você quer que o sistema execute uma tarefa de modo automático para você, para auxiliar aí vocês a não fazer muitas coisas manuais, tá? Então, para eu criar um novo script, eu vou clicar aqui no botão novo e na próxima tela a gente vai começar a desenhar o nosso script com base no que a gente deseja. Então eu vou escrever aqui o nome do meu script, vai ser teste, por exemplo. À direita nós temos os botões de ação, tá? Onde você pode inserir, atualizar uma linha, copiar, colar, mover as linhas para cima ou para baixo. Isso aqui é muito importante, que basicamente o sistema vai fazer passo a passo aquilo que você desenhou, tá? Então vamos começar inserindo uma linha no nosso script. Nessa opção aqui eu tenho diversas tarefas que o ALM pode fazer para a gente, tá? Eu vou falar de algumas delas e recomendo que vocês explorem aí as demais. Então vamos começar nosso script falando sobre enviar uma mensagem. Você pode enviar uma informação, uma auditoria ou um alarme. Isso aqui vai aparecer no rodapé do ALM e nos alarmes fica gravado nos logs, tá? Geralmente é utilizado para você, por exemplo, informar que a sua automação está começando. Então vou escrever aqui, ó, iniciando automação. Eu vou mandar ela como um alarme. Depois que eu enviar esse alarme, o que eu gostaria que o sistema fizesse? Nesse caso de exemplo, vamos imaginar que eu quero que o sistema inicie uma lista. Então eu tenho aqui a opção de iniciar lista. Tenho diversas opções, como aguardar. Eu posso pedir para o sistema aguardar um tempo antes de fazer uma ação, aguardar um período, aguardar até que um outro ponto esteja de acordo com aquilo que eu quero que o sistema faça. Por exemplo, aguarde até que a construção da estratégia esteja ok para eu fazer uma próxima ação. Mas nós vamos trabalhar um pouco em cada uma delas. Vamos começar aqui então com iniciar lista. A partir do momento que eu selecionei uma outra opção, as opções abaixo da minha ação sempre irá mudar, tá? Então, por exemplo, se eu quero iniciar uma lista, qual lista eu quero iniciar? Vamos começar aqui iniciando uma lista do sistema. Então, essa lista que está disponível, eu quero iniciar no serviço que está disponível, com a prioridade padrão, por exemplo. A partir do momento que eu selecionei isso, então basicamente esse script que nós estamos criando vai mandar um alarme, né, uma informação, e vai iniciar meu serviço. Vamos dizer que eu quero aguardar depois que esse serviço estiver ativo. Vamos usar o próximo ponto aqui. Eu posso aguardar horas ou minutos, ou segundos. Caso eu queira, por exemplo, eu quero que esse serviço fique ativo somente 1 hora. Vamos imaginar esse cenário. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos aguardar 1 hora. Beleza? Olha que interessante. Como eu abri anteriormente a minha automação de serviço, ela alterou a linha aqui, ó. Então, nesse momento, os meus passos estão um pouco incorretos, vamos dizer assim. Porque eu estou mandando um alarme e depois estou pedindo para esperar 1 hora. Não é o que a gente quer. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos cortar a linha que está incorreta e vamos colar ela assim. Agora está ficando de acordo com o que nós precisamos, tá? Uma dica, caso vocês tenham mexido nas outras linhas antes de fazer as próximas, você pode salvar o seu script e entrar nele novamente. Todas as linhas que você tem inserido aqui para frente sempre vão estar abaixo, tá? Então nós vamos inserir uma nova linha. Se eu estou aguardando 1 hora, depois dessa 1 hora eu quero interromper essa lista. Qual lista eu quero interromper? Aquela que nós criamos. Essa daqui, no serviço X. É possível parar todas as listas em todos os serviços? Sim, basta selecionar a opção All. Ele vai parar todas as listas de todos os serviços, então um pouco de cuidado nisso aí. Beleza? Então, nossa automação até aqui, o que ela está fazendo? Ela está aguardando 1 hora de execução do serviço para finalmente interromper o mesmo. Legal? Joia.
Bom, o nosso próximo passo da nossa automação vai ser fazer uma reciclagem da lista, visto que ela já trabalhou por 1 hora. Tá? Esse exemplo que nós estamos fazendo. Então vamos inserir aqui uma nova linha e nós vamos aguardar até o quê? Vamos selecionar aqui 2 pontinhos, até que o status da nossa lista, porque nós estamos falando de lista nesse caso, beleza? De novo, qual lista? A lista que nós estamos trabalhando neste exemplo, esteja no status de inativa. A partir do momento que você parou a lista, ela vai aguardar até que a lista fique inativa. Certo? Com a lista inativa, qual que é o meu próximo passo? Fazer uma reciclagem dessa estratégia. Vamos inserir essa opção. Reciclar estratégia. Vai estar aqui em construir estratégia. Você quer construir, reciclar, atualizar, passar. Então vamos reciclar estratégia. Qual a estratégia? Estratégia onde está a lista. Que é esse camaradinho aqui. Certo? Beleza. Ó, novamente ficou ao contrário aqui. Ó. Então vamos cortar e colar esse cara abaixo. Tranquilo? Joia. Para o próximo passo da nossa automação, nós vamos aguardar até o término da reciclagem. Para isso, nós vamos inserir uma nova linha, pedir para aguardar novamente. Aqui nos 3 pontinhos nós vamos selecionar e a gente espera que o status da estratégia que nós estamos reciclando, e nesse caso a estratégia de desenvolvimento, esteja no status de concluída. Okay? Só a partir do momento que ela estiver no status de concluída que nós vamos fazer o próximo passo. Qual seria o próximo passo? Nós podemos iniciar o serviço novamente, ou nós podemos, por exemplo, deixar esse script em looping, para ele ficar o tempo todo fazendo isso. Inicia o serviço, manda a ação, para 1 hora e etc. Isso nós vamos fazer. Para fazer isso, nós vamos inserir uma nova linha de condição, dizendo que se a automação chegar até esse ponto, se o script chegar até esse ponto, nós vamos para a linha 1 novamente e seguir novamente o fluxo, tá? Então vamos inserir uma nova linha, dizendo, olha, vá para a linha X, ir para a linha 1, se a condição do script for igual a verdadeiro. Ou seja, a partir do momento que você mandou a informação que está iniciando a automação, iniciou sua lista, aguardou 1 hora, parou essa lista, aguardou até a lista ficar inativa, fez a reciclagem da estratégia, esperou a estratégia ficar concluída, você vai voltar para a linha 1, começar o script de novo, e isso infinitamente até você parar o seu script novamente. Beleza? A partir do momento que eu der um OK, o meu script está pronto. Eu posso colocar ele para rodar, selecionando ele aqui e clicando no botão iniciar. Beleza? Legal. Vamos falar agora um pouco sobre programador. Em programador é onde nós podemos criar triggers, né? Gatilhos para iniciar os nossos scripts, ou é possível você também criar triggers para você iniciar programas externos. É claro que é muita atenção nessa questão de rodar algo externo, sempre consultar o suporte para ver se suporta aquele programa externo que você quer rodar e qual que vai ser o impacto sistêmico nesse programa que você está usando, tá? Então como que eu faço isso? Seguindo ali a mesma lógica dos scripts, eu vou clicar em novo. Vou dar um nome. Vou colocar uma descrição, caso você deseje. E aqui você vai escrever qual ação você quer que o sistema execute para você. Então, vou clicar aqui em editar. E aqui eu tenho as mesmas opções que eu tenho lá no script. Porém, aqui você vai tomar somente uma ação. Tá? Então, uma ação que você vai definir o horário, quantas vezes você quer que roda, se roda várias vezes no dia, se só uma vez, etc. Beleza? Então, nesse caso, para automação, eu vou querer rodar um script. Esse script que a gente acabou de criar, inclusive. Tá? Então, eu tenho aqui a opção de executar script. Qual vai ser o script que eu quero rodar? O nosso teste que a gente acabou de criar. Ok? Então, vou dar um OK aqui. Quando eu quero que esse script comece a rodar? Vamos dizer que eu quero que ele comece a rodar a partir de hoje ao meio-dia, por exemplo. Esse evento, ele não se repete? Caso ele se repita, a cada quantos minutos, quantas horas, quantos dias, quantas semanas ou quantos meses?
vamos dizer que eu quero rodar ele uma vez por dia. Ou, caso eu queira que ele rode a cada 1 hora, de que horário a qual horário eu quero que ele rode? Vamos dizer que eu quero que ele rode das 8 às 22 da noite. E, se eu quero que rode um dia da semana, qual dia da semana eu quero que ele rode? Ah, eu quero só dia útil, por exemplo? Então aqui estou dizendo o seguinte, olha, ele vai rodar a cada 1 hora, das 8 às 10 da noite, somente nos dias úteis. Eu tenho uma data de término para esse cara parar de rodar? Vamos dizer que eu quero que ele pare de rodar após 10 ocorrências, ou seja, ele rodou o script 10 vezes, não vai rodar mais. Ou vamos dizer que eu quero que pare de rodar, sei lá, 10 de julho. Beleza? E se esse script já vai estar ativo ou não. Se eu der um OK aqui, a minha automação está pronta. Então essa automação que nós criamos vai rodar ao meio-dia, do dia 4 de julho, rodando o meu script que eu acabei de criar, e ele vai ser recorrente. Beleza? Aí o que eu comentei com vocês sobre rodar outros scripts externos, você consegue criar arquivos como arquivos de programação, tá? PowerShell e etc. E o sistema consegue rodar esses scripts. Tá aqui, ó. Executar comando shell, por exemplo. A partir do momento que você seleciona essa opção, existe uma pasta dentro do LM onde você salva esses arquivos PS1 ou PSY, etc. com a sua lógica. Salvando essa pasta, ele vai aparecer essa opção para você aqui e você consegue, por exemplo, rodar algo externo. Por exemplo, eu tenho um PowerShell aqui que manda um e-mail falando alguma coisa sobre o LM. Você pode fazer. Legal? Bom, nesse exemplo aqui eu não tenho nenhum custom para mostrar, então só mostrando para vocês que é dessa maneira que funciona. Beleza? Recomendo vocês a explorarem as questões dos scripts e das automações. A automação ela é uma coisa muito útil dentro do LM para auxiliar no trabalho diário, tá? Mas eu não recomendo que vocês criem automações para fazer todo o trabalho, porque a automação ela vai seguir sempre a mesma lógica. E quando a gente fala aí de manipulação de dados no LM, você precisa ter o acompanhamento, né? Às vezes só uma reciclagem não resolve, às vezes você precisa mudar um filtro, às vezes você precisa fazer alguma coisa ali, você precisa tomar alguma ação estratégica que na lógica talvez é possível você criar, porém não é recomendado, certo? A automação serve apenas para nos ajudar, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a vocês e a gente se vê no próximo vídeo.